Olá! O papo literário de hoje é com Severino Moreira, que está lançando seu 8º livro, Compondo por Imagens. Obrigada, Severino, por ter aceito o nosso convite de participar do programa. Vamos começar, eu queria saber um pouco da tua história, né? Tu nasceu em Santana, você criou nas minas do Camaquã, mas também tem uma vida inteira dedicada entre Bagé e Candiota, né? Me conta um pouquinho, assim, como é que... um pouquinho da tua história, pessoal. Muito obrigado, ao princípio, pelo convite, né? E eu realmente nasci em Santana Boa Vista, bem no interior de Santana da Boa Vista, bem nas grotas de Santana, como a gente diz, né? E vivi até meus 12, 13 anos por lá e estudei e morei um tempo na Minas do Camaquã, que fica próximo dali, fica mais de 15, 16 quilômetros da propriedade que era do meu pai na época, né? No dito rodeio velho de Santana da Boa Vista. Sim, fiquei na Minas do Camaquã até pelos 18 anos, por aí. Eu prestei concurso público para a Companhia Estadual de Energia Elétrica e também vim embora para Candiota, onde aposentei trabalhando por aqui, né? Desde os 18 anos aqui em Candiota? Desde os 18 anos, desde 1974. Sou velho, né? E como é que foi, assim, o que levou vocês para as Minas do Camaquã? Na verdade, o que nos levou a Minas do Camaquã é que meu pai, ele viuvou, né? Com 9 filhos. Sim. E na campanha era bem mais difícil até por questão de estudo e também de manter esses filhos, alguns já adultos, outros bem pequenos, a menor tinha 1 ano, né? Ainda era menina de colo. Então ele resolveu trabalhar na Minas do Camaquã, onde trabalhou um tempo e onde a gente estudou, começou um pouco a estudar, a criar uma certa formação escolar, né? Sim. Mas ele, como já foi para mim do Camaquã com bastante idade, tinha uma idade limite para trabalhar no subsolo, né? Sim. E ele terminou sendo demitido por extrapolar a idade. E a gente voltou para a campanha, né? Aí vivi mais um bom tempo lá fora. E com 15 anos comecei a trabalhar na Minas do Camaquã. Sim. Trabalhei até os 18, e então a partir dos 18, sim, através de concurso, vim trabalhar em Candiota e estou até hoje por aqui, né? E tu estudou sempre, o próprio técnico tu fez também lá nas Minas do Camaquã? O curso técnico eu fiz por correspondência. Não tenho certificado, porque é uma escola argentina. Sim. Escolas Internacionais da América Latina. Então, até parte desse curso era em espanhol, né? Sim. Eu tenho completando ele e paguei o curso todo, fiz todas as provas e nunca mandaram certificado. Então, oficialmente não me serviu muito, mas tecnicamente serviu demais, né? Sim, porque na CE, eu cresci muito dentro da empresa através desse conhecimento, porque era um dos poucos, na época, os eletricistas da turma, né? Que tinha, além da prática, tinha conhecimento técnico. Claro, e naquela época não é como agora, era muito difícil de ir estudar noutra cidade, né? Era um evento, né? Se sustentar em outro lugar, né? Hoje é mais fácil. Para ter ideia, eu morava na casa de um parente, né? Que ele era cego. Então a esposa dele era empregada da Minas do Camaquã, na época que eu comecei a fazer esse curso, né? Ele era cego e ele era empregado aliás, a esposa dele era empregada da empresa e ele que desempenhava o trabalho e sempre tinha 2 ou 3 rapazotes ajudando ele, né? Sim. Como ele era cego. Sim. E morei mais de ano com eles quando fazia esse curso, até entrar na companhia que explorava mineração em Minas do Camaquã. Ah, sim. Entendi. Então, com 18 anos, vim para Candiota e já como funcionário da CE, eram 2 vagas, eu conquistei uma das 2. Eu não sei se conquistei primeiro ou segundo lugar no concurso estadual, mas eram 2 vagas, eu conquistei uma. Sim. Eu trabalhei 3 anos e meio e fui demitido da CE, trabalhei mais 9 anos em pleiteiras. Em 86 eu fiz concurso para a CE de novo e mais uma vez ingressei no quadro da empresa. Ah, entrou 2 vezes então. Entrei 2 vezes, 2 por concurso. Nesse sim, eu quase gabaritei a prova. Eu botei nota 92 no concurso estadual. Estudou muito. E estudei bastante. Ficaram
três pessoas com nota maior que a minha no estado. Sim. E era muita gente naquela época, porque eram 245 vagas. Nossa. E eu fiquei em terceiro lugar, né? Sim. Então, e tinha mais de 10 mil candidatos. Né? Imagina, uma Bom, concorrência entre enorme. engenheiros e técnicos, vários ficaram com nota abaixo da minha, justamente por esse conhecimento que eu adquiri nesse curso por correspondência. Que legal. Em outras entrevistas, muitas vezes já falou que quando vocês eram, né, tu e os seus irmãos eram menores, as condições, as oportunidades eram bem menores, né? Até de estudar e tudo mais. Sim, tanto que eu entrei na escola com 8 anos, né? Fez a primeira série. A primeira série com 8 anos. Sim. E os meus irmãos, os mais velhos, quando a gente ainda morava lá no interior, né? Sim. Iam 2 engaropados num cavalo estudar num dia e 2 no outro. Imagina. Os que ficavam em casa copiavam matérias do que no colégio. Então eles alternavam, um dia um, outro dia o outro. E a cavalo. Sim. Tem ideia? A escola, não, tu deve conhecer, tua família também é naquela Sabe lá. região, né? Sim. A escola ficava mais ou menos uns 6 quilômetros da onde a gente morava, né? Muito longe, A né? parada de ônibus mais próxima, no mesmo local, 2 vezes por semana naquela época. Sim. Então o transporte era basicamente carreta e cavalo, né? Luz era de lampião, a água a gente trazia de uma sanga. Sim. Então foi uma vida bastante difícil assim, mas tudo me serve de subsídio para o que eu escrevo, né? Claro. E como é que começou esse teu interesse por ler, por escrever? Eu não sei o que veio primeiro. Tu primeiro começou a gostar de ler ou primeiro tu já começou escrevendo? Eu sempre li muito. Desde criança? Desde criança, sempre li muito. E sempre tive sonho de escrever um livro e de compor músicas. Eu sou maníaco por rádio, né? Eu digo que sou radiomaníaco. Eu tô sempre em volta no rádio e trabalho em rádio há anos, né? AM ou FM que tu escuta? Eu escuto de tudo. Hoje escuto mais pela internet, né? Tem muita rádio online, né? Sim. Escuto mais pela internet, que eu estou trabalhando ali, estou escutando uma rádiozinha. Claro. E trabalho em rádio também. Eu trabalho há mais de 20 anos em rádio, né? Na Rádio em Candiota? Tu trabalha? Hoje em Candiota. Trabalhei na Cultura aqui em Bagé, trabalhei na Clube. Sim. Trabalhei 8 anos na Cultura. Fazendo programa de música nativista. E trabalhei mais 2 na Clube e em rádios de Candiota. Hoje rádio lá é comunitária, né? Sim. Uma comunitária legalizada, felizmente. Sim. Eu já vou com 6 anos de rádio lá. É bastante tempo. Então é bastante tempo, né? Eu ando quase 20 anos de rádio. E quais foram os teus primeiros escritos? A primeira vez que tu escreveu alguma coisa assim, não digo livro, mas quando as primeiras que tu tem registros, isso, primeira poesia, ou primeira música, enfim. Eu comecei a fazer poesia, na verdade, no colégio, lá pro 4º, 5º ano, 3º, 4º ano, sei lá, 5º. Eu tinha um colega de aula que ele desenhava muito bem. Ele fazia caricaturas, menino. Ele fazia as caricaturas e eu ilustrava. A gente fazia historinhas e ele desenhando e eu fazendo história. Sim, são os primeiros registros. E aí fazia muita poesia de sátira com os colegas de aula. Eu fazia minhas redações do colégio, na época era composição, hoje é redação, né? Sim, no isso. meu tempo era composição. Eu criava uma história em cada composição. E eu tenho um fato que a professora nos deu, a professora Eva Maria Duarte Coelho, até hoje eu lembro o nome dela, né? Ela deu 10 títulos pra gente escolher um. Podia escolher um título livre, mas deu aquelas 10 sugestões. Sim. Eu escolhi outro título e coloquei os 10 títulos dela dentro da história. Usou a criatividade. Usei. E ela disse, eu não vou nem olhar erros de português, erros de pontuação. Eu vou ter que gabaritar essa redação. Isso eu nunca tinha visto coisa assim. E ficou esse registro, né? Sim. Pena que a gente não guarda essas coisas, né? E quem é que te inspira, assim, que no início, né? Quem é que te inspirava, assim, a escrever? Se era um exemplo em casa, se era da própria professora? Onde é que vem essa tua inspiração? Vem muito da leitura, porque eu não conheço regras de português. O meu conhecimento de português, ele é autodidata. É de tanto ler, né? Hoje até estou bem pior, porque tem tanta coisa errada na internet, né? Aquela coisa que é fotográfica que a gente tem do jeito da palavra, eu já tenho algumas dúvidas, né? Sim. Mas eu comecei a escrever poesias, principalmente na época teve um festival em Candiota, a Pajada da Canção, foi em 1986.
Eu não participei da primeira edição, aí quando estava para sair a segunda, eu lendo o livrinho, com as letras das músicas do festival, uma letra assim eu nem animo a fazer. E resolvi começar a compor para participar desse festival. Foi as primeiras composições? As foi primeiras composições. E foi bem na época que deu um concurso interno dentro da empresa, que eu poderia pular vários graus na minha classificação na função. Sim. Eu optei pelo concurso, comecei a escrever, mas optei pelo concurso, fiz o concurso. Pulei na época 4 níveis, pulei de nível 6 para nível 10, cheguei ao topo da carreira, né? Nesse concurso. E não participei do festival porque priorizei o concurso, mas não parei mais de escrever. Sim. Então passou, acho que quase 2 anos, eu não conseguia ninguém que se interessasse nas poesias do Brasil. Até que um amigo que até mora aqui em Bagé, ele é professor da Urcanto, o Eliezer Tadeu de Souza, ele disse, eu vou mandar tuas letras para um amigo meu lá em Porto Alegre. E mandou para um amigo dele em Porto Alegre chamado Rui Pedro Schmitz. Então, uma semana depois, o Rui Schmitz me ligou. Disse, olha, eu coloquei música na letra do Entre Baguais, mandei para Recoluta e classificou. A primeira obra classificou. Sim. Aí fomos pro festival, pegamos 3º lugar lá. Já ficou super bem colocado pela primeira vez, colocado, né? Concorrendo com o Wilson Paim, com o José Cláudio Machado, com o Adair de Freitas. Sim. Então, era um festival considerado na época o festival mais campeiro do Rio Grande do Sul. Sim, bem conhecido. Aí trouxe esse prêmio de lá e já saí de lá com um monte de contatos para parcerias. Ah, que legal. A música deu impacto, foi bem apresentada. O pessoal gostou bastante da música, né? Saí de lá com várias parcerias. A partir dali já começou a fluir. Depois veio um festival lá no Paraná, que nós conseguimos o melhor tema ecológico. Depois uma participação sem premiação em Piratini. E aí depois foi fluindo. E os livros, sim, eu comecei em 1992. O primeiro? O primeiro, o Caminhos dos Sentimentos, né? Sim. Meio empurrado pela prefeitura de Candiota. Sim. Porque a prefeitura queria fazer uma feira do livro no município. É uns primeiros anos da Candiota, né? Candiota recente tinha sido emancipada. Foi os primeiros anos. Queria fazer uma feira do livro, não tinha nenhum escritor no município, né? A menos, só eu que publicava alguma poesia num jornal, que fazia uma coluna num jornal na época, lá no jornal A Primeira Folha, que hoje é Tribuna do Pampa, né? Eu tinha uma coluna regionalista nesse jornal. Então a prefeitura garimpou as poesias minhas, do jornal, pediram mais alguns e montaram esse primeiro livro. Foi uma coisa bem caseirona, assim, né? E lançaram, eu conheci o livro no dia. Nem participou da produção. Eu só entreguei Então, começou ali. Mas aí depois pensando, tem tanta gente escrevendo livros de poesia, né? E causos tem tão poucos, né? Sim. Já tinha, o Simões Lopes já era morto, né? O Aparecido Barrilo já... que eram os grandes escritores, o Nico Fagundes era quem ainda escrevia na época. Né? Eu comecei a escrever alguns casos, eu tenho tantos casos de infância, invento tanta história, né? Sim. Aí, em 2002, eu fiz o primeiro livro de causos. Mas o que eu ia te perguntar, agora já vamos passar para a parte dos livros que eu vou te perguntar de cada um, né? Eu queria te perguntar assim, tu é colunista de jornal, né? Já foi colunista de jornal. Tu escreve músicas, tu escreve os livros, que são assuntos diversos, né? Tem de causa, de crendice popular, né? De ditados. Caseira. Isso. E também teve um conto adaptado para o cinema, né? Tu tem uma rotina de tal hora eu vou escrever? Como é que é para tu escrever? Como é que saem teus escritos assim? Eu geralmente escrevo quando dá aquele estalo. Eu não tenho hora para escrever. De repente a gente está conversando aqui, uma palavra que tu me diz me desperta um tema. Ah, sim. Uma imagem que passa desperta um tema. Por isso o livro novo, que é de poesia, é compondo por imagens, né? Porque na verdade a maior parte das poesias que tem nele são imagens que eu descrevi ela na minha forma poética. E como é que tu faz para guardar? Tu anda sempre com um bloquinho? Como é que tu faz? Eu anoto os tópicos, até na mão às vezes. Anoto os tópicos até na mão e... Qualquer lugar é lugar de expressão. Depois eu trabalho ele arredondo. Sim. Eu crio. Hoje eu recebo muita poesia por internet. A internet tem uma facilidade para essas coisas, né? Hoje eu recebo muita poesia de jovens que estão começando por internet, que eles vêm com um tema bom e não sabem desenvolver. E a partir tem nesse livro algumas delas.
E a partir dali eu dou aquele toque poético, né? E a gente termina, algumas delas até premiando em festivais por aí. Né? Queria falar agora, né, falar dos teus livros, né, como tu tem de vários temas, né, de causos, tu tem, a maioria deles são de causos, são né? 4 de causos, já comecei o próximo. Ah, já tem o próximo. Eu largo um e já sigo escrevendo. Pois é, isso que eu queria saber, de onde é que vem esses causos? É tudo a tua imaginação, tem coisa que tu viveu, como é que é? De onde é que vem esses causos? Ou as pessoas te mandam, como é que é? Tem caos de imaginação, tem coisas que eu vivi, tem coisas engraçadas que me contem a partir dali, eu crio o clima, eu faço a base para a história, né? Sim. Eu tenho um caos que eu escrevo na tapera de um tio meu, do tio Valdo, também é teu tio, né? É. Tio Valdo. Só para contextualizar, né? A gente é primo. Nós somos primos, né? Então, eu cheguei na casa dele, estava ele e um dos filhos, falecido Valdir, matando caturrita embaixo de uma paineira que tem na frente da casa. Tem até hoje aquela paineira lá na frente da casa, né? Matando caturrita. E eu queria dar um tiro. Ora, o guri com 8 anos, né? O tio ia me dar uma arma para dar um tiro, né? Aí ele carregou uma arma só com pólvora. Sim. Só para fazer o barulho e deixou eu puxar o gatilho daquele. Para mim foi a glória. Achei que não tinha matado nenhum, foi a glória. Né? Mas eu inventei uma história disso. Das suas vivências. Eu inventei uma história disso. Que a arma era uma arma muito velha. Que há muitos anos estava pendurada num gancho feito com o dente de um porco. Eu crio esses detalhes, né? Sim. E que ele carregou com bom. Eu fui dar o tiro, a arma toda enterrada, né? Da ferrugem. Foi um custo para detonar aquele tiro. Quando detonou, ela me bateu no peito, me derrubou. Eu caí por cima de uma cadela que estava amamentando os filhotes. E sei que matei 77 caturritas com aquela arma sem chumbo. Isso no conto ou na vida real? Isso já no conto, na vida real só tinha pólvora. Matei 77 caturritas. Matei 76 caturritas. Não foi 77, porque 7 é conta de mentiroso. E a arma ficou com um cano que nem um ralador de laranja, todo furado. E assim vão surgindo. Matei todos os bichos só com a ferrugem que estava dentro do cano da arma. As lascas do ferrugem. E eu crio assim as histórias. Eu parto num fato real. Que é real ou engraçado e a partir dali eu crio o resto. E algumas me contam, né? Depois que seu primeiro livro, muita gente me conta a causa e eu termino trabalhando e uso essas pessoas como personagem. Sim. Ai, que legal. E também, tu teve um livro dos ditados, né, que é bem famoso, né? Quanto tempo foi de pesquisa para tu fazer o livro? Esse livro de ditado, ele saiu assim meio que por acaso. Eu achava, existe muito ditado gauchesco, muito ditado engraçado, né? E eu fui começando a escrever aqueles ditados que eu me lembrava, que eu me dizia e largando para dentro do computador. Aí um dia eu fui olhando, fui contando, eu tinha mais de 500. Nossa. Digo, mas isso já dá para começar um livro, né? Aí comecei a carregar uma agenda para anotar. Aí os que eu lembrava ia anotando, os que me falavam ia anotando, e no final tem mais de 1000 ditados ali, né? Muita coisa. Aí começou assim, eu comecei juntando aquilo por um acervo. Não até com a pretensão de livro, mas um dia já dá para começar um livro por aí. E é o meu livro mais vendido, né? É o mais vendido de todos. O mais vendido dos ditados. Ele é inédito, não tem outro no estado, né? Sim, e as pessoas usam muito, né, no dia a dia, né? É muito utilizado. E hoje até uso muito ditado invertido, muito ditado trocado, né? E ali eu coloquei mais ou menos da época, do jeito que a gente larga ele mesmo a boca fora. Né? Sim. E tu tem um livro sobre os chás, né? Isso. Eu queria saber, assim, como é que foi essa tua pesquisa para tu saber sobre benzeduras, não é só sobre chás, né? Chás, benzeduras. Como é que foi esse processo para criar esse livro, assim? Esse livro, a editora até me pediu esse livro. Acho que era o único escritor, assim, que é bem do interior mesmo, que podia conhecer mais um pouco de medicina caseira, dessas crenças, mas eles queriam mais o foco de benzeduras, não tanto de chás. Sim. Eu de benzeduras eu até sabia algumas, na verdade sabia várias, porque meu pai benzia muitas coisas, né? E a gente aprendeu muito, a mãe da minha madrasta também benzia muito, né? A gente conviveu com as senhoras
que é a finada tia Zeca, que morava lá perto, né? Que era benzedeira. A irmã dela, a Demetildes, também era benzedeira, né? A gente convivia muito com ela, porque a tia Zeca era comadre do meu pai. Então, muitas benzeduras eu sabia, mas essa eu busquei muito em pesquisa. Porque pesquisa com... Eu peguei conhecimentos até uma senhora lá de Porto Alegre, que é tia da dona da editora. Que ela me mandou um acervo de benzeduras que ela... E garimpei muito. Que é mais difícil, não existem mais quase benzedeiras, né? Mas e depois que eu terminei esse curso, surgiu agora um curso de benzedores, né? Ah, é? Uma apostila com várias benzeduras, inclusive que eu não tenho no livro. Então eu estou com ideia de, futuramente, quando eu reeditar esse livro, fazer ele estendido com mais benzeduras ainda. Sim. Tem várias que eu ainda não estão, umas iguais, outras diferentes. Umas diferentes para mesmo caso. Então eu pretendo estender, fazer ele um pouco mais extenso. E a parte do chá, eu me criei me tratando com chá, né? Sim. Curando dor de dente com um pedacinho de anil ou com uma gota de criolina. Nossa. Porque não tinha como passar uma dor de dente, o dentista ficava a quase 20 km de distância, né? Sim. E para ir a cavalo, e a gente se tratava assim, né? meio que nem bicho mesmo, né? Imagina criolina. Botar uma gota de criolina na cárie de um dente, né? A gente se tratava assim, né? Doía além do gosto horrível, né? Claro. E o anil bota no dente, ele parece que o dente se torce, se quebra, se desmancha, né? Ele com o tempo ele se desmancha. Nossa. Então várias coisas assim, era do meu tempo de guri, que a gente se tratava. Tua memória mesmo. Memória mesmo, tomando chá de losna para fígado, lavando ferimento com palma crespa, né? Sim. Tomando chá de sabugueiro para sarampo e para sapinho, para tudo. Chá de poaia com sapinho, todas essas coisas vem de berço mesmo, né? E muito chá você usa até hoje, né? Você usa até hoje, o pessoal compra muitos livros justamente para usar o chá, né? Sim. Até porque o chá hoje vem industrializado, é mais fácil de adquirir, né? Claro. Mesmo na cidade. E a parte de crenças e simpatias, a gente tinha muitas crenças na época, né? De benzer o dente para tirar para cima, para o dente não vinha um dente torto ou no estragado, telhado, né? Jogava no telhado, de botar uma vassoura atrás da porta para a visita ir embora, né? De dar um mate virado para a visita sair. Então, eram simpatias que fazia na época, né? E tinha aquelas crenças que faziam muito na noite de São João, né? Crença para arrumar casamento, crença para... Isso tudo eu tinha na época de criança, né? Sim. E as meus irmãos também lembravam de algumas que eu não lembrei, e a gente foi anotando e num ano o livro ficou pronto. Nossa, um ano. Num ano. Nossa, que legal. E agora falando do teu lançamento, né? Compondo por Imagens, que ele inova porque ele vem com CD. Vem com CD, né? em MP3, né? Quase 100 músicas aí. Mas eu queria que tu me contasse um pouco, já que ele é lançamento, né? Ainda nem tem aqui em Bagé. O que o leitor vai encontrar aqui nessa obra? Nessa obra o leitor vai encontrar quase 30 anos de poesia, né? Desde 86, né? Vai encontrar poesias desde essa época, e no CD todas elas que se transformaram em música. Então ele é compondo por imagens, a poesia compondo por imagem, a poesia campeira e universal, né? Sim. Porque como eu tenho uma linguagem bem de campo, eu tenho origem lá do campo, mas os meus temas são universais. Sim. Então eu tenho partes dele que são temas para reflexão, onde um é tema sobre a cruz, outro é tema sobre uma queimada, tem um sobre estiagem, um sobre o horizonte, um sobre a primavera, um sobre uma tormenta. São vários temas, são a minha forma de enxergar essas coisas. Sim. E tem uma parte que tem poesia romântica, que também tem um lado bem romântico de escrever, né? Tenho várias músicas românticas. Eu tenho a parte da poesia campeira mesmo, que é da lida de campo, propriamente dita, né? Sim. Tem um trecho com poesia satirizada, que eu também componho muita música, principalmente satirizadas, vaneiras, milongas e bugios bem satirizados. E tenho temas mais social e até religioso.
Porque eu também componho coisas com temática mais religiosa numa linguagem campeira. Sim. E está tudo isso dentro desse livro. No livro são as poesias. São as poesias. E no CD? No CD as poesias que viraram música. As músicas mesmo. Algumas não estão no livro, estão aqui, algumas estão nos dois. Sim. E quem é que interpreta essas músicas aqui? Tem vários intérpretes, tem com Cristiano Quevedo, com Joca Martins, com César Passarinho, com Luiz Marenco, com Thiago Cesarino. Nossa, muita gente. Tem algumas com conjuntos também, com o grupo de A Cavalo, com os mateadores. Davi Menezes Júnior, tem uma satirizada que é com Davi Menezes Júnior. Ele é o Jari Terres. Então tem... É uma coletânea assim, de vários artistas, praticamente os que defenderam elas no palco, né? É a versão que está no disco. Sim. E muitas delas premiadas em festivais, né? Sim. As que abrem o livro, a maioria delas são premiadas, né? E é um apanhado do teu acervo, já que são desde os últimos 30 anos. É, um apanhado do meu acervo. É praticamente a minha história nos festivais, né? Está dentro desse livro, desse disco. E eu tinha um compromisso em fazer esse livro de poesias, né? Esse livro, na verdade, está pronto há muito anos. Mas eu venho só acrescentando nele, né? Sim. O que vem surgindo de novo. Porque muita gente me conhece pela música, não pela literatura, né? Então a maneira de juntar essas duas coisas, Que a música tu produz várias por ano? Como é que é assim a produção? Eu produzia muito, hoje eu me dedico mais aos livros. Porque os festivais estão muito fechados, está muito difícil, e como eu não tenho viajado para festival, eu perdi muito contato com autorias, com gente nova que está se inserindo nos festivais. Né? Sim. Meu contato é internet, mas o contato direto eu perdi muito, porque eu desde que me acidentei, eu nunca mais fui a festival. E isso já faz quase 6 anos, né? Sim. E nesse tempo renovou muito. Intérpretes, cantores, compositores, renovou bastante e eu não conheço o povo. É um povo novo para mim. Muitos eu tenho parceria até pela internet e não conheço. Não conhece pessoalmente. Bom, tu tem uma série de livros, eu até peguei uma colinha, porque são uns quantos, né? O primeiro foi Caminhos do Sentimento. Poesia, depois foi esse bem caseirão, esse bem... Foi feito pela Prefeitura de Candiota, né? Prefeitura de Candiota. Depois foi A Beira do Fogo. A Beira do Fogo, que está na 3ª tiragem. E que tem um caos que virou roteiro de cinema, não é? É um caos que o Edson Larronda tirou para roteirizar o cinema. Eu não sei se eles já fizeram esse filme, acredito que ainda não. Sim. Mas eles tiraram para roteirizar ele e o Antônio Almeida. Ah, sim. Roteirizar para o cinema. Os dois bageenses, né? Dois cineastas. É o caso da Tapera da Véia Zeca. É um caso de assombração. Sim. É um caso de assombração que quem foi assombrado saiu assombrado. E é real? Ele não é real, esse é 100% criado. É só a tapera que é real. A tapera é real. Era a tapera de uma senhora que era benzedeira, essa comadre do meu pai, assim a Zeca, como se chamava, né? Sim. Ela se vestia toda de preto, desde o chinelinho, era preto até o pano na cabeça, né? E era magra, alta, né? E diziam que ela era bruxa, como se quer dizer. E não é nada, era uma pessoa espetacular, né? Sim. Pessoa espetacular. Mas ela era parteira, era benzedeira, tinha uma série de atividades de cultura popular, né? Sim. Que elas envolviam. E a tapera realmente existia, mas o resto eu criei. Ah, tá. E também depois veio o Prosa de Galpão, né? Prosa de Galpão, que foi feito na época pela Demarca, né? Pela editora de Candiota, né? Na editora de Candiota. Que até a ideia era que a editora alavancasse o livro, né? Que a editora explorasse o livro junto comigo. Porque era dali, né? Sim. Mas não era o foco, na época não era o foco do João André, que é o diretor da Demarca, né? Não era, o foco dele não era literatura ainda, era o jornal e esse evento dos melhores do ano, né? E esse ano eu vou conseguir trabalhar o livro, aí é que eu parti para Martins Livreiro. E depois, o primeiro na Martins Livreiro foi Como Diz o Gaúcho? O primeiro foi o dos ditados. Ah, sim. Como diz o gaúcho, sim. É isso. Isso, como diz o gaúcho. Depois veio Sob a Luz do Lampião. Sob a Luz do Lampião, caldo gauchesco também. Assado com pimenta, que é só para mais de 18 anos, né? Para mais adultos, né? Que são a linguagem mais de galpão mesmo, né? Sim. Por isso que eu boto que é caldo de galpão, não é caldo gauchesco, né? É de galpão mesmo.
Os Chás e a Fé, que é esse Chás e sobre Isso. os chás. E reeditei com eles na terceira tiragem do A Beira do Fogo. Ah, reeditou junto. E assim que o Prosa Legal falou, na hora que esgotar, faça a próxima tiragem com ele. Mas isso ainda tem muito, é um livro que, como eu vendo sozinha, né? Aham. Que se outra editora vende, sai rápido uma tiragem. Sim. Uma Prosa Legal falou, mas só eu que vendo, esse tem bastante ainda, né? Vai demorar a esgotar. Claro. E aí agora veio Compondo por Imagens, né? Que tá lançando Eu estou agora. lançando agora. E já tem, tu já falou que tem um plano já pro futuro, né? O que que tá vindo por aí? Eu já estou com uns 5 ou 6 causos inscritos pro próximo. Mais causas. Até agora, sábado, eu terminei mais um. Um dos causos que está nele, eu ganhei o concurso literário da poesia da Estância Crioula em setembro, Ah, na modalidade de causos gauchescos. sim. Que é os causos de um aporreado sonâmbulo. E esse é pra 2017, esse livro. Esse é para 2017. A previsão, a princípio, sim. Mas eu tenho ideia de fazer um livro de causos verídicos. Sim. Eu tenho ideia de fazer um romance com a história da minha mãe. Que a minha mãe tem uma história muito triste. Minha mãe morreu nova por problema por falta de recursos na campanha, né? Minha mãe terminou morrendo porque com uma infecção ficaram 2 dias esperando o arroio baixar para passar com ela para o outro lado para levar num carro. Sim. Para ir até Caçapava, eu morrendo por isso. Ela Né? não aguentou. E é uma mulher que criou 9 filhos, né? Morreu bem jovem, com Sim. um monte de filhos. E teve uma vida bastante difícil de campanha, sem recursos nenhum, né? Era quase que um filho por ano, né? Sim, e meu bem pai sofrido. trabalhando fora, às vezes trabalhando lá nas terras dos pais dele, às vezes trabalhando com uma trilhadeira, que tinha aquelas trilhadeiras de campo, puxar a boi, né? Passava meses trilhando de sítio em sítio, né? Então ela ficava muito sozinha. A mãe sozinha com as crianças, né? Ficava sozinha com as crianças. Criou os filhos praticamente sozinha, né? Sim. O pai nunca conseguiu parar muito em casa, né? Claro. Então eu tenho ideia de fazer um romance. Mas tem muitos parentes que eu ainda vou esperar alguns parentes mais irem, porque tem alguns parentes que talvez não gostem do que eu vou escrever. Sofreu alguns revés de família mesmo, né? Então algumas coisas eu comecei ele, mas não. Eu vou levar ele meio lento. Esse é segredo, então. Daqui uns 5 ou 6 anos eu largo esse livro. Sim. O romance com a história da minha mãe. A minha mãe é a sequência da nossa, né? Sim. Porque depois dela vieram eu e os irmãos que perdemos ela tudo pequeno. Eu tinha 6 anos quando ela morreu, né? Sim. E tinha 2 mais novos, então veio uma sequência do que a gente passou depois que ela se foi, né? Claro. E tudo a princípio vai estar dentro desse acervo. Eu estou fazendo um dicionário gaúcho. Ah, tá fazendo dicionário? Estou Nossa, fazendo um que dicionário legal. gaúcho, eu estou recém na letra C. Porque eu sou assim, eu escrevo vários livros ao mesmo tempo. Sim. Aí quando chega uma época que eu vejo qual é que está mais adiantado, aquele eu toco ele, termino e Pra sigo concluir. nos outros. Sim. E surge uma ideia nova, começo o outro. Esse dicionário gaúcho é certo, vai ser um sucesso, né? Assim, se os ditados já são, imagina o dicionário. Esse é um livro que vai dar quase 1000 páginas. Nossa. Mais de 300 páginas e estou na letra C. Imagina, tem todo o alfabeto, 20 tem letras muita aí. coisa, tem muita coisa. Eu tenho um acervo já com umas 35, 36 páginas de um livro só com mensagens positivas. Que a gente chamava de pensamentos, né? Sim. Que são mensagens assim de conhecimento de vida, Claro. de história de vida, coisas assim, de reflexão mesmo, né? De como nunca use alguém como escada, porque na hora de descer pode faltar esse degrau. Sim. Então tem vários assim nesse estilo Tá trabalhando nesse e também. à medida que me surge uma expressão diferente, eu vou e jogo ali para dentro, né? Sim. Então eu estou sempre escrevendo assim. Mais ou menos esse é o meu estilo de escrever, né? Claro. Tá bem. Muito obrigada, então, Severino, por ter aceito o nosso convite. Nosso papo literário encerra aqui. Uma boa leitura. Muito obrigado.